Dia 12 de maio comemora-se mundialmente o Dia do Enfermeiro, em homenagem a Florence Nightingale, um marco da enfermagem que nasceu em 12 de maio de 1820. Em 1854, foi enfermeira de guerra e, durante os combates, os soldados fizeram de Florence o seu anjo da guarda, pois de lanterna na mão percorria as enfermarias dos acampamentos, atendendo os soldados doentes. E por este motivo, ela ficou conhecida mundialmente como a Dama da Lâmpada, e é por isso que o símbolo da enfermagem é uma lâmpada. Ao retornar da guerra em 1856, ela recebeu um prêmio em dinheiro do governo e deu início à primeira escola de enfermagem, fundada no Hospital St. Thomas em 1859. No século XVI, a enfermagem já começa a ser vista como uma atividade profissional e institucionalizada, e no século XIX, como enfermagem moderna na Inglaterra. A palavra enfermeira se compõe de duas palavras do latim, nutrix, que significa mãe, e do verbo nutrire, que tem como significados criar e nutrir. Essas palavras, adaptadas ao inglês durante o século XIX, se transformaram na palavra nurse, que significa enfermeira. A principal missão do enfermeiro é atuar na promoção da saúde e cuidar do próximo. É a sua responsabilidade participar de ações que visem o bem-estar das pessoas por meio da prevenção e do tratamento das doenças. Então, ter paciência e cuidado no tratamento com os pacientes, saber lidar com diferentes pessoas e gostar desse contato é essencial para a quantidade do trabalho na enfermagem. Responsabilidade e organização também são essenciais. Ser organizado, gerir o tempo de forma eficaz e manter os procedimentos em ordem é ainda mais necessário na rotina do enfermeiro, justamente porque deles dependem outras pessoas. Alguns campos de trabalho da enfermagem são enfermagem do trabalho, cirúrgica e pós-cirúrgica, geriátrica, pediátrica, obstétrica, psiquiátrica, pesquisa clínica, resgate, home care, gestão hospitalar, ensino e pesquisa. A Unicentro é a única faculdade pública de Guarapuava que oferece o curso de enfermagem. Sua entrada pode ser pelo vestibular ou pelo PAC, que é feito em 3 anos. A Campo Real é uma das faculdades que oferecem o curso de enfermagem. Sua entrada pode ser feita por vestibular, segunda graduação ou transferência. A sua mensalidade é de R$ 775. A Faculdade Guaracá é particular e também oferece o curso de enfermagem. A sua entrada é através do Exame Nacional do Ensino Médio, onde o estudante deve obter a nota mínima de 450 e se inscrever nos processos seletivos realizados no início de cada semestre. A sua mensalidade é de R$ 809. O salário bruto mensal, de acordo com informações salariais admitidas e desligados pelo mercado de trabalho, é de R$ 2.771,53. Então, primeiramente, a gente queria saber em que universidade que vocês cursaram enfermagem. Eu estudei na Unicentro, sou da primeira turma da Unicentro. Eu entrei na faculdade em 1999. Eu sou da segunda turma da Unicentro, também entrei em 2000, um ano depois. E o que levou vocês a escolherem a enfermagem? Eu sempre queria fazer algum curso na área da saúde. Aí na época que era para eu entrar na faculdade, não tinha cursos da área da saúde aqui em Guarapuava, né? Então o primeiro curso que surgiu aqui na área da saúde em Guarapuava, em uma universidade pública, foi enfermagem. Então eu resolvi fazer enfermagem, né? E eu acabei gostando de fazer o curso e continuei até o final. Estou até hoje na enfermagem ainda. Eu, na verdade, fiz um erro na hora da inscrição, que era a inscrição manual. Eu ia fazer matemática e acabei preenchendo enfermagem. E quando eu recebi o cartãozinho, eu fui lá no Unicentro, briguei, e a moça falou, não, você preencheu para enfermagem, não tem como mudar. Fiz o vestibular, acabei passando. E hoje eu gosto muito da enfermagem. Atualmente, em que campo de trabalho vocês atuam? Então a gente atua aqui no Hemocentro, né, que é a área da hemoterapia e da hematologia. A gente faz a parte de
coleta de bolsas de sangue, né, com a doação de sangue que a gente trabalha aqui. Aqui também tem enfermeira trabalhando no ambulatório, que trabalha com pacientes de coagulopatias, né? Então a gente tem o ambulatório e tem a parte da doação de sangue. Nós duas trabalhamos agora mais diretamente com a doação de sangue mesmo. Qual a jornada de trabalho semanal de vocês? 40 horas semanais, então são 8 horas diárias que a gente trabalha aqui de segunda a sexta. E qual é a rotina de uma enfermeira? Então aqui a gente faz a parte da coordenação de enfermagem, né? O que uma coordenadora faz? Ela organiza o serviço, então a gente tem que observar toda a parte para que quem está na assistência possa trabalhar adequadamente. E muitas vezes também a gente tem que entrar na assistência e trabalhar junto com os técnicos de enfermagem, prestando assistência para os doadores de sangue. Então é basicamente isso. Quais desafios vocês enfrentam no cotidiano? A enfermagem em si é uma profissão que é desafiadora, tá? Então, como a gente tem toda a parte que a gente tem que organizar o serviço, muitas vezes acontece da gente não ter recursos, né, para fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível, né? Então, por exemplo, a gente tem um carrinho de emergência. Esse carrinho de emergência, ele tem que ter todos os medicamentos necessários para atender o doador. Tem que estar dentro do prazo de validade, esses medicamentos têm que ter em quantidade suficiente. Então, nós somos responsáveis por organizar esse carrinho de emergência. Só que, por exemplo, os medicamentos, esse material, ele tem que vir de algum lugar, né? Então, como nós trabalhamos no Estado, a gente trabalha para a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná. Então, muitas vezes a gente sofre muito com a demora para a gente conseguir ter esses recursos necessários para a gente poder trabalhar adequadamente, né? Também tem questões da assistência mesmo, por exemplo, às vezes a gente quer funcionar uma veia de um doador, o doador tem um acesso venoso ruim, a gente não consegue, né? Então tem assim uma série de detalhes que a gente tem que estar... cada dia um desafio, né? Então você tem que estudar muito, você tem que saber o que você está fazendo para você poder fazer o que é certo, né? E como você vê o mercado de trabalho para as enfermeiras no futuro? A enfermagem, para mim, é uma profissão que sempre tem campo de trabalho, né? Então, acho que hospitais sempre vão existir, né? Hospitais, qualquer estabelecimento da área de saúde. Pessoas doentes sempre vão existir. Necessidade de ter sangue, até que não se encontra um substituto artificial aí, sempre vai ter. Então, mercado, vagas existem. O grande problema da enfermagem é a valorização, a questão financeira. A bioquímica tem suas raízes na história da química, em particular no interesse do homem em saber que transformações ocorrem nos organismos vivos, responsáveis pelas suas origens, crescimentos e metamorfoses. As questões colocadas por aqueles que procuram compostos na natureza que curassem doenças se interrogaram sobre a fisiologia do corpo humano, que usaram processos naturais como a fermentação da cerveja e que observaram a decomposição da matéria orgânica, entre outros. Lançaram a base da bioquímica tal como é conhecida na atualidade. As características de um bioquímico. O bioquímico ele é responsável por estudar os processos químicos e biológicos que acontecem naturalmente para a manutenção da vida e aplicar o conhecimento em áreas como a saúde, indústria, agronegócio, bioenergia, meio ambiente, para usar os processos bioquímicos na tecnologia com a intenção de inovar e melhorar a vida em sociedade. O bioquímico ele também pode ajudar a desenvolver vacinas e medicamentos, atuar na produção de alimentos e desenvolver produtos com menor impacto ambiental. O campo de trabalho. Esse profissional ele pode atuar em indústrias dos mais variados setores, em universidades, centros de pesquisa e laboratórios de análises clínicas. Em empresas e indústrias, o bioquímico atua com pesquisa, desenvolvimento, inovação e produção bioquímica e biotecnologia. Faculdades que têm curso na região. Na região, temos somente a Universidade Estadual de Maringá, que oferece o curso de bioquímica. Porém, várias outras oferecem curso que tem como a matéria na grade a bioquímica.
A Unicentro, Campo Real, entre outras faculdades, oferecem o curso como Ciências Biológicas e Biomedicina. A forma de cursar bioquímica é feita a partir da respectiva aprovação, em uma das formas de ingresso próprias da UEM, o vestibular de verão, o vestibular de inverno e o processo de avaliação seriado PAS, fazendo sua inscrição online no site da Comissão de Vestibular Unificado. O curso de Bioquímica da UEM é público, tendo somente uma taxa para a realização da prova. A média salarial do bioquímico no Brasil é de R$ 2.709,15. No vídeo, o bioquímico explica um pouco sobre suas responsabilidades no hemocentro. Entre essas responsabilidades está incluso manipulação sanguínea, que é a separação do sangue em partes específicas que podem ser usadas para vários fins, como por exemplo dado pelo bioquímico, obter hemácias para pacientes que não estão conseguindo gerar elas naturalmente. Fora a manipulação do material orgânico, o seu trabalho também exige saber usar máquinas muito sensíveis e caras, deixando seu trabalho muito exaustivo mentalmente e fisicamente. Durante o vídeo, ele também fala sobre seu trabalho extra na pandemia, sendo ele a separação de plasma do sangue de pacientes que já tiveram Covid-19, para gerar algo que possa ser estudado ou até mesmo usado por pacientes que ainda estão com Covid, para diminuir seus sintomas. Esse é o outro processo que utiliza máquinas muito sensíveis e que necessitam de muito cuidado do manipulador consigo mesmo e com as máquinas. Falando um pouco sobre a história da medicina, ela teve início há milhares de anos com origens de rituais e magias que tinham como objetivo afastar as doenças. A arte de curar, significado por trás da palavra medicina, é portanto uma prática antiga, mas que está em constante evolução. O misticismo, que era um contato com uma divindade, verdade espiritual ou um deus, através da experiência direta ou intuitiva, perdeu espaço para o olhar científico, mas as influências do passado estão presentes até hoje. Um exemplo é o símbolo da medicina, o bastão esculápio, que é representado por uma serpente enrolada em um cajado. Essa representação remete a Asclépio, deus grego da medicina, cujo nome em latim é Esculápio. O símbolo representa a árvore da vida, que é o cajado. O primeiro tópico é comunicação. A forma como o médico transmite a informação é tão importante quanto a informação em si. Ele deve escutar as necessidades individuais de cada paciente e nos comunicarmos melhor. Bom, o segundo tópico é empatia. É a capacidade de se colocar no lugar do paciente e pensar se ele fosse o paciente e se esse paciente fosse alguém da família dele. O terceiro tópico é a paixão, que isso tem que estar em toda a profissão, e é gostar do que ele está fazendo, gostar de ajudar as outras pessoas. O mercado de trabalho dos médicos vai desde a empresa que precisam contratar esses profissionais, como os hospitais, aos consultórios particulares que eles podem montar. As faculdades que ofertam curso de medicina na região é a Faculdade Guarapuava, Campo Real e Unicentro, sendo a Guarapuava e a Campo Real são particulares, a Unicentro pública. Para você conseguir entrar no curso de medicina em qualquer faculdade, é através do vestibular, tanto nas faculdades públicas quanto na particular. Depois de formado, o salário pode variar de 10 a 14 mil, dependendo da sua especialização.